Olá, colegas. Eu estou aqui com a doutora Paula Bergamaschi, que é do nosso departamento jurídico, e a gente está aqui para prestar alguns esclarecimentos sobre essa questão do acordo sobre os precatórios que o governo do estado está propondo. E esse processo tem surgido várias dúvidas sobre isso, e a Paula então vai nos ajudar a esclarecer bem para que a gente possa encaminhar esses acordos. Fábio, primeiro é um prazer falar para a categoria policial e muitas vezes em nome da categoria policial. Né? O nosso escritório Bergamaschi Advogados, ele representa já faz 11 anos a categoria policial e o sindicato, a UGIRME Sindicato. Espero que a gente consiga nessa conversa assim tão informal esclarecer, né, as maiores dúvidas. Nós estamos recebendo juntos quase 100 ligações por dia, né? São muitos questionamentos por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue esclarecer as maiores dúvidas desse acordão proposto pelo Estado, que está movimentando os precatoristas, né? E sabemos que muitos aqui dentro do sindicato, praticamente todos, possuem precatórios e muitos não receberam ainda nenhum valor e estão na expectativa desse acordo de receber algum dinheiro aí. É a oportunidade que o pessoal, que a categoria tem, uma vez que os precatórios é uma dívida impagável praticamente, de poder ter acesso aí ao prazo que as pessoas teriam para receber se for esperar, passaria dos 10, 15 anos, né? Então, se tu pudesse passar um panorama de como é que se deu essa proposta, né? E aí depois a gente vai conversando sobre alguns pontos que chegam para nós aqui todos os dias. Certo. Se nós fôssemos esperar o pagamento desses precatórios, agora com base na nova emenda constitucional, o prazo máximo seria até 2029, tá? Esse acordo, esse último ato, então, que o Estado publicou para fazer esse acordão que a gente está chamando, ao contrário dos atos anteriores, que sempre previa lá um determinado ano exercício de pagamento, né? A PGE fazia um chamamento, olha, o acordo ele serve para precatórios expedidos e orçados em 2009, em 2010, em 2007, né? Ao contrário disso, esse ato ele vai abranger todos os precatórios expedidos e orçados, inclusive em 2022. Né? Então, não é mais quem será chamado, é quem de fato quer fazer o acordo. E todo mundo pode aderir, então todos? Sem nem exceção? todos podem aderir. Né? O que o Estado ele não permite a adesão é aquelas pessoas que já têm a parcela preferencial por idade e por doença deferida. Tá? São credores com 60 anos ou mais, em que o judiciário já deferiu o pagamento da parcela preferencial. As parcelas preferenciais, elas variam o valor. Aqui para a nossa categoria, que a gente tem em grande massa a ação do reajuste da Lei Brito, o valor da parcela preferencial é 200 salários mínimos. Então, até R$240 mil, quem tem a parcela deferida não pode aderir ao acordo. Ok, e uma dúvida que tem chegado para a gente é que aquelas pessoas inscritas na preferencial e até 240 mil não pode negociar. E o que exceder isso? Correto. Vamos fazer um exemplo até para que todo mundo entenda, né? Digamos que eu tenho um precatório de R$300 mil. A parcela, e tem a parcela preferencial já deferida, né? Então a parcela deferida para mim, para esse meu precatório de R$240 mil, eu não posso acordar, mas eu posso acordar de 240 a 300. Então ficaria ainda um saldo remanescente de R$60 mil que eu poderia acordar, que pode ser objeto do acordo. Paula, o tempo, eu estou com uma série de questões que chega para a gente aqui. O tempo para receber depois que eu fizer o acordo, né? Então, não existe um prazo certo, né? Não há como nós nos comprometermos com um prazo definitivo, porque nem o Estado está se comprometendo com o prazo de fato, certo? O que eu posso dizer para que vocês entendam o mecanismo? As pessoas que estavam na fila lá da ordem cronológica e vão migrar para o acordo, né? O acordo também vai respeitar a ordem cronológica. Então ele não vai pagar o último da fila, ele vai começar a pagar pela ordem cronológica das pessoas que migraram da fila da ordem cronológica e foram para o acordo se posicionarem.
Então, a gente sabe que o Estado aí tem um dinheiro bem relevante e que ele vai injetar nos acordos, né? E esse dinheiro, ele vai passando, que eu brinco assim, de roldão, pela fila do acordo, conforme a limitação do valor que o ente público tem, então, para fazer frente a esse pagamento de acordo. E é corrigido, né? Corrigido, sim. Perfeito. Quem paga a pensão alimentícia, por exemplo, é descontado do acordo, do saldo remanescente? Essa é uma pergunta bem assim personalíssima, né? O que eu indicaria? Que aquela pessoa que paga a pensão alimentícia, existe já uma ordem judicial, né? E nessa ordem judicial, dentro de um processo, ou foi consensual, ou litigioso, enfim, ela vai verificar na ata de audiência, né, o que restou acordado, ou na sentença, o que restou definitivo. Se lá diz direitos e ações, sim, né? Se não diz, aí vai ficar lá no percentual que a maioria dos policiais, a gente sabe que os que pagam pensão alimentícia, eles pagam um percentual da remuneração. Então não entraria o valor deste acordo. Tu pode esmiuçar para nós sobre a questão dos honorários, que é uma dúvida que bastante pertinente. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes da categoria, né? Que é o seguinte: o que vai acontecer com os honorários do meu advogado? Será que eu vou ter que utilizar o dinheiro que eu vou receber do acordo para pagar esses honorários de forma antecipada também, ou não, né? Primeiro eu preciso dizer que esse acordo, ele é um acordo que o Estado propõe pagar o precatório com um deságio de 40%. Então a pessoa vai receber 60% do valor que ela teria direito. Isso então, para a gente conseguir entender como é que funciona essa matemática, o deságio é de 40%, tá? O que acontece? Os honorários do advogado, eles são personalíssimos, né? Se o advogado não quiser entrar no acordo, ele tem esse direito. Então, o que eu diria? Os honorários do advogado, eles vão ficar devidamente reservados, no percentual devido, sobre o montante total, que é o montante que a pessoa pagaria para o advogado, acaso ela esperasse receber na fila pelo ente público, tá? Então, fica lá, vamos pegar um exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplo, porque daí eu vejo que as pessoas compreendem melhor. Pegamos um precatório de R$100 mil, né? Os honorários advocatícios são 10%. Então a pessoa ela vai poder acordar 90% do crédito que lhe pertence. Desses 90%, ela vai sofrer um deságio de 40%, tá? Ou seja, desses 90% ela vai receber 60%. Não sei se ficou claro. Sim. E incide quais descontos em cima da... Aí, uma coisa que é boa é que os descontos legais, que seriam IP, Saúde e Previdência e eventual imposto de renda, eles incidem sobre o valor dos 60%. Eles não incidem sobre o total do precatório, né? Então também eu acho que isso é justo, né? A pessoa já vai receber menos, já vai sofrer um deságio e ela vai pagar IP, Saúde e Previdência, que é 14,1%, sobre os 60% que ela vai receber. Perfeito. Qual é o valor, o percentual de honorários, no caso? De honorários para fazer o acordo, para aderir ao acordo. Então, como esse acordo realmente envolve muito fluxo, muitas petições, é o pedido de requerimento prévio, depois é o definitivo, é a conferência de valores, né? Porque ninguém vai sair aceitando um valor, o Estado ele dá a chance de te mostrar, ó, é isso que eu tenho para te pagar, você quer? Sim, né? Isso tudo tem que ser por meio do advogado e agora dentro dos autos do precatório. Né? Os outros atos eram tudo administrativo, era feito por e-mails, né? E esses são petições que a gente vai tendo que ir cumprindo o fluxo que o Estado nos passou, né? Até chegar o montante devido e depositado. Então, como envolve um trabalho, nós aqui do sindicato, do jurídico, estamos cobrando 3%. Né? Por exemplo, se a pessoa recebeu lá então 50 mil limpo, líquido, de valor a título de acordo, ela vai alcançar para o jurídico R$ 1.500. No caso tem muito disso, né? Como especificamente em relação à questão dos 19%, como são ações muito antigas, vários processos foram feitos com outro advogado. Então é importante, eu acho que salientar.
os honorários acordados com o advogado autor da ação... Não se confundem com os 3%, Sim. que são os honorários do serviço advocatício da caminhada que tem que ser feita até o pagamento do acordo. Né? Voltando a dizer, fica reservado lá os honorários, inclusive nós também temos, né, honorários de 10% dos precatórios, vai ficar reservado os nossos honorários lá, mas para fazer este serviço, que é essa caminhada, aí a gente cobra 3%. Ok. Então, no caso que tu citou, os 10% reservado e 3% em cima pagos em cima do... Quando do recebimento do acordo. Outra dúvida que surge bastante, né, nos nossos atendimentos em relação a pensionistas, por exemplo. Certo. Pensionistas podem aderir tranquilamente. O acordo ele abrange todo credor de precatório. Então podem. Perfeito. Sócios falecidos. Então, isso é importante a gente mencionar, Fábio, porque policiais. Existem muitos herdeiros de sócios falecidos que hoje são herdeiros do precatório, do crédito do precatório, né? Então, o acordo ele só vai poder ser feito quando estiver devidamente habilitado os herdeiros, né? Então, o que a gente faz? Faleceu o sócio, tem que ser feita uma caminhadinha que a gente faz também gratuito para todos os associados aqui da UGIRME Sindicato. Faleceu o sócio, então a gente vai lá e habilita os herdeiros, né? Se ele deixou bens, é preciso abrir inventário. Se ele não deixou bens, nós conseguimos habilitar, fazer uma simples habilitação dentro dos autos do processo de origem e do precatório. Tá? Então, não tem como fazer o acordo de precatórios, tá? Cujos herdeiros não estão devidamente habilitados. Primeiro precisa passar pela habilitação, e aí, estando devidamente habilitados, onde vai ser repartido aquele precatório, vai ser, eu sempre brinco, vai ser picado, né? Uma parte para a viúva meira, se é o caso que deixou esposa, outra parte para os filhos, conforme o regime de casamento. Se estiver devidamente habilitado, é possível já agora aderir a esse acordo. Teria um questionamento que é bastante corriqueiro, e esse é fatal, eu brinco, né? Nós temos até o dia 11 de março para aderir ao acordo. Tá? Então, esse é o prazo que o Estado deu para quem quiser participar desta rodada, deste acordão. Quem não aderir até 11 de março vai ter que esperar o pagamento de todos que aderiram e aí esperar uma nova publicação de um novo ato. Tá? Nós aqui do sindicato, até por uma questão de organização, porque as coisas vêm em massa para a gente, nós estipulamos, eu não sei se tu recordas, até o dia 28 de fevereiro, a data que seria limite, assim, para a gente estar recebendo essa documentação dos associados. Perfeito. Então, esses são os principais pontos que chegam até nós. Se por acaso vocês tiverem mais dúvidas, a gente pede que entrem em contato conosco aqui, que a gente vai, na medida do possível, esclarecer e salientar, né, Paula? Esse trabalho vai ser feito aqui pelo jurídico do sindicato exclusivamente para aqueles policiais sindicalizados ao UGIRME Sindicato.